Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, os nossos queridos pracinhas. Motivo de orgulho para o povo brasileiro e de emoção para aqueles que tiveram a oportunidade de ler sobre o assunto. Inicialmente, iremos falar um pouquinho sobre o antes da criação da FEB, para poder termos o entendimento do porquê a FEB ter sido criada, porquê a FEB ter existido. 30 de janeiro de 1933, Hitler assumia como chanceler da Alemanha. E isso foi em 30 de janeiro, quando foi em maio ele fez aquela queima de livros em praça pública, que durou de maio até meados de junho. Isso foi em 1933. Em 1937, Getúlio Vargas fez uma coisa parecida aqui no Brasil. Queimou bandeiras de todos os estados. Só que alguns historiadores relatam que foi por conta do Estado Novo, que ele era ditador e outras coisas mais. Mas a grande verdade é que a nossa Constituição de 1937, publicada no dia 10 de novembro de 1937, em seu artigo 2º, previa isto, como dá para você ver na imagem que está mostrando o artigo 2º daquela Constituição. Dito isso, podemos imaginar que a atitude de Getúlio foi apenas o cumprir do que estava na nossa Constituição. Mas isso foi no Brasil, em 1937. Em 1938, Hitler, enganando a todos e principalmente aqueles futuros países em que iriam haver conflito, convidou para uma conferência em Munique Daladier da França, Mussolini da Itália e Chamberlain da Inglaterra. E os quatro se reuniram em Munique, onde ele apresentou uma justificativa para não invadir a Tchecoslováquia, já que a Tchecoslováquia teria anexado alguns territórios alemães durante a Primeira Guerra. E Hitler queria recuperar esses territórios, mas mostrando benevolência e boa vontade, adiou vamos dizer assim, nessa conferência, assinou um termo com os outros três, prometendo de que não iria atacar a Tchecoslováquia. Isso foi em novembro de 1938. Menos de um ano depois, 1º de setembro de 1939, Hitler invade a Polônia, alegando que no dia 31 de agosto, ou seja, um dia antes, um polonês havia invadido os estúdios de uma emissora de rádio em Gleiwitz, cidade fronteiriça da Alemanha, onde tem a maior torre de madeira da Europa, e havia explodido os transmissores. Isso foi motivo para Hitler invadir a Polônia. E daí começou todo o processo. Mas a gente acelera um pouquinho, e o americano alegava durante todo esse período de que essa era uma guerra da Europa, que a América do Norte não ia se meter nessa briga, que era uma briga da Europa. Ocorre o seguinte, que no dia 7 de dezembro de 1941, Pearl Harbor, que era o Porto das Pérolas, vai atacado pelos japoneses, que fazia parte dos países do eixo, que eram a Itália, o Japão e a Alemanha. Diante disso, os Estados Unidos passam a fazer parte da guerra. E uma das primeiras providências dos americanos é nos convidar para sermos o único país da América Latina a fazer parte do conflito. Só que, dentro do governo de Getúlio Vargas, existiam vários partidários da Alemanha, pessoas que tinham negócios com a Alemanha, e essas pessoas começaram a criar problemas. Só que nós tínhamos um problema grave, que era uma coisa chamada navegação de cabotagem, que era uma solução que foi encontrada, que era para fazer face à nossa dificuldade em conservação e abertura de estradas. Então, a navegação de cabotagem, ela é aquela navegação em que o navio navega em águas rasas, ou seja, vendo sempre a costa, e trata de comércio de alimentos, de vestuários e outras coisas mais, usando toda a nossa costa, que é extensa. Por conta dessa extensão e também do nosso despreparo bélico, nossos navios de mantimentos estavam sendo vítima dos U-Boot, ou seja, dos submarinos alemães.
E Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, propôs a Getúlio Vargas montar uma força-tarefa para ajudá-los na luta na Itália. E a proposta inicial eram 125 mil homens, mas nós conseguimos pouco mais de 25 mil. Pessoas simples, humildes, mas dispostas a ir para o front de batalha. E aí surgiu a Força Expedicionária Brasileira. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. No próximo vídeo, iremos dar continuidade à Força Expedicionária Brasileira.